Se você gosta de dividendos, pode ter certeza, você está no lugar certo e hoje vou te trazer dividendos, mega dividendos de 4 elétricas. Um resumo com data de pagamento, valor por ação, quantas vezes essas elétricas pagam dividendos, se elas são ou não são boas pagadoras e também preço teto. O setor elétrico é o melhor setor da Bolsa de Valores para quem busca dividendos. Se você visa viver de renda e não tem setor elétrico, você precisa repensar esse portfólio. O setor elétrico é a base da nossa carteira aqui do canal. Considerando somente ações, o setor elétrico corresponde a 42,3% da nossa carteira. Agora, considerando o total, ações 71%, fundos imobiliários 23,9% e renda fixa 5%. O setor elétrico corresponde a 30% da nossa carteira. E vamos iniciar falando sobre uma das melhores elétricas da Bolsa de Valores, a Engie, uma empresa que dificilmente nos dá boas oportunidades, seja por múltiplos de valuation ou até mesmo o preço teto projetivo. Desvaloriza 4,2% nos últimos 12 meses, observando indicadores de valuation como preço sobre lucro. Hoje ele está em 7,11, um dos menores patamares da sua história. Se você utiliza múltiplos de valuation, você está diante de uma oportunidade que há muito tempo não acontecia. Se a gente observar o seu PL histórico, a média é 12,69 e no momento 7,11. Só vimos um preço sobre lucro abaixo do atual em 2024. 6,77%. E quando se fala em elétricas, logo pensamos em bons dividendos. E sempre buscamos uma empresa com uma média histórica acima de 6%. Olhar para o passado, olhar para o retrovisor nos diz muito sobre o ativo. E aqui no canal, sempre buscamos empresas com uma média acima de 6%. Observando um período longo ou até mesmo os últimos 5 anos. E olhando para a média da Engie, observamos que ela está com 6,08 acima do que consideramos o ideal. Uma excelente pagadora de dividendos anunciou um valor de 87 centavos por ação. Aqui está o nome da empresa e nessa segunda coluna o código que é negociada na Bolsa de Valores. Na cotação que eu gravo esse vídeo, estamos falando de um yield de 2,35. O ponto negativo é que a empresa não anunciou a data com e nem a data de pagamento, apenas um valor que será deliberado na sua AGO. Posteriormente, vamos ter informações a respeito da data com e também data de pagamento. Esse é um ponto negativo nessa empresa. Às vezes ela acaba demorando a pagar os seus rendimentos. E muitos investidores não gostam dessa demora. Aqui no canal a gente sempre busca analisar no mínimo o histórico de dividendos dos últimos 5 anos para ter uma noção de quantas vezes a empresa paga. Até porque a Engie não nos fornece um calendário de rendimento. Observando a média, temos aqui 3 rendimentos ao ano, com previsibilidade de data com durante o mês de maio, agosto e dezembro. Se a gente filtrar aqui pelo mês 5, iremos observar que o ativo se mostrou muito previsível ao longo do tempo. Nos últimos 6 anos, o ativo só falhou durante o ano de 2020. Uma excelente pagadora de dividendos se encaixa no nosso critério média acima de 6%. Já sabemos a média de dividendos ao ano, 3 rendimentos, e agora vamos para o preço teto, com uma das estratégias mais conservadoras da Bolsa de Valores, o método Bazin, uma estratégia que eu gosto, eu utilizo na minha carteira pessoal desde janeiro de 2019. Vamos somar aqui a média, todos os anos eu atualizo o preço teto, método Bazin, das ações da minha carteira e também as ações que estão no meu radar. A Engie é uma delas. Preço teto atualizado 2025, média de 2,41. Bombeiro, como você chegou a essa média? Somei o total que a empresa pagou de 2020 a 2024, peguei esse total, dividi pelo período, 5 anos, média de 2,41. O método Bazin, propriamente dito, prega 6%. Preço teto para buscar o mínimo de 6%. Essa estratégia foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin, leitura obrigatória para os investidores que são focados em dividendos. E o de 6% chegamos a um preço teto de R$ 40,23, margem de segurança de 9,3%. No final do vídeo eu vou trazer uma variação utilizando essas 4 elétricas com cupom que o Tesouro está entregando no momento. Até porque quando essa estratégia foi criada lá por meados de 1980, os títulos públicos entregavam aí em média 6% e a gente irá fazer essa variação de acordo com o cupom atual. Próximo ativo, Rede Energia, preço sobre lucro de 8,89, segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente. O ideal é que esse indicador seja abaixo de 15.
Hoje a rede se encontra muito abaixo desse ideal, preço sobre valor patrimonial segundo o Graham, abaixo de 1,5 vezes. Identificamos que o PVP está acima desse ideal, 3,38. E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar o histórico. Não podemos observar somente a foto, temos que analisar o filme, ou seja, analisar um período longo. Observamos que a empresa sempre operou acima desse ideal. Se você só comprasse empresas analisando múltiplos de valuation, por certo, você não iria comprar Rede 3, até porque de 2015 até o momento a empresa nunca operou abaixo do PVP de 1,5 vezes. Observamos que a empresa possui uma média de 3,96. No momento, ela sim está abaixo da média. Considerando os últimos 5 anos, possuímos uma média de 9,39, uma média muito acima do que consideramos o ideal. A empresa vem conseguindo crescer os seus dividendos ao longo do tempo. A rede anunciou um dividendo bem parrudo, observando o valor, 24 centavos. Um valor desse acaba não chamando a atenção. Só que quando a gente divide esse valor pela cotação da empresa, observamos que isso corresponde a um yield bem parrudo. Estamos falando de 3,65. Data com prevista para 25/2 e pagamento 26/3 de 2025. Analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos da Rede 3, observamos uma média de 3 rendimentos ao ano com previsibilidade de data com durante o mês de março, agosto e novembro. Previsibilidade mês de março, só que a empresa acabou antecipando a data com para o mês de fevereiro. Observamos que nos últimos 5 anos tivemos 3 rendimentos com a data com durante o mês 3. A estratégia do dividendo inteligente é uma estratégia bem interessante. E analisando os últimos 5 anos, a gente observa que a empresa nunca entregou rendimentos com a data com durante o mês de fevereiro. 2025 será a primeira vez. Vamos agora para o preço teto desse ativo com a média dos últimos 5 anos, 6%. Preço teto 9,62, uma excelente margem de segurança, uma margem muito satisfatória de 43%. Próxima elétrica, Energisa, Engie 4, desvaloriza 13% nos últimos 12 meses. Observando múltiplos de valuation, identificamos um bom desconto, um PL de apenas 6,72, preço sobre valor patrimonial de 1,03, abaixo do benchmark de mercado. Agora, quando batemos o olho no dividend yield, ele está baixíssimo. A foto está feia, 2,77. Só que vamos analisar o filme. E observando o filme, o histórico dos últimos 5 anos, identificamos uma média de 5,21. Média abaixo do que a gente considera o ideal, 6%. Esse anúncio é via dividendos. Lembrando que a empresa possui 3 ações em circulação. Final 3 e Final 4 irá pagar o mesmo valor, 38 centavos por ação. Olhando para a ação final 3, R$ 2,94. Agora, esses 38 centavos na ação final 4, que é a ação mais barata em circulação, corresponde a um yield de 5,23, consideramos mega dividendo. Já a final 11, a ação Unity, irá entregar R$ 1,90 por ação, ao dividir pela cotação atual, R$ 4,55, data com prevista para 25/2, pagamento 28/3 de 2025. Vamos partir agora para o histórico, utilizando a ação final 4, observamos uma média de 2 dividendos ao ano com previsibilidade de data com durante o mês de fevereiro ou março e também durante o mês de agosto. Por que fevereiro ou março, bombeiro? Em alguns anos a data com acaba se alterando. Vamos filtrar inicialmente pelo mês 3. Observamos que nos últimos 5 anos tivemos dividendos com a data com mês de março em 2021 e também 2023. Agora vamos filtrar pelo mês de fevereiro. Identificamos que tivemos aqui um rendimento com a data com em 2020. E agora o dividendo se repetiu. Data com em fevereiro de 2025. Vamos trazer o preço teto desse ativo, Engie 4, média de 35 centavos com yield estimado de 6%. Identificamos que o ativo está acima do preço teto que é 5,93. Identificamos que a margem de segurança não existe. A empresa se encontra 22,1 acima do preço teto. Próximo ativo, Energisa Mato Grosso. Valoriza 24% nos últimos 12 meses, enquanto as outras 3 elétricas ou andaram de lado ou até mesmo sofreram queda nos últimos 12 meses. A Engie valoriza 24%. Olhando para o preço sobre lucro, identificamos que ele está bem esticado. E da mesma forma o seu preço sobre o valor patrimonial, 4,68. Quando batemos o olho nesses indicadores e também no dividend yield, a foto não está bonita. E o que a gente faz nesse caso? Analisa o filme, analisa o histórico da empresa. Vale a pena lembrar que a Energisa Mato Grosso não possui uma boa liquidez e por isso nem vamos nos alongar muito nesse ativo. Média de 3,57. Vamos rapidamente falar sobre
valor, data com e data de pagamento, duas ações em circulação, final 3 e final 4, ambas as ações possuem uma péssima liquidez, R$ 2,40 é o valor anunciado, yield de 2,86 na ação final 3 e 2,83 na ação final 4. Data com prevista para 25/2 e o pagamento 25/3 de 2025. Baixíssima liquidez e vamos diretamente falar sobre o preço teto desse ativo NMT4. R$ 2,40 é a média, yield de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 40. Identificamos que a empresa se encontra 105% acima do preço teto. E agora vamos para a variação que eu citei no início do vídeo. Método base emprega um yield estimado de 6%. O que seria esse 6%, bombeiro? Aqui é o retorno mínimo que você aceita receber em dividendos. Vale a pena lembrar que no longo prazo o seu retorno é composto pelos dividendos, reinvestimento dos dividendos e também valorização do ativo. E quando a gente observa a carteira com dividendos, a coisa muda de figura. A nossa carteira aqui do canal está com 12,1% considerando o custo e o total atual, que é basicamente preço médio e cotação. Agora, quando consideramos dividendos, a coisa muda de figura, pois estamos com 24,5%, mostrando que os dividendos fazem a diferença. Na época que a estratégia foi criada, os títulos públicos entregavam em média 6% ao ano. E basta a gente observar o quanto eles estão entregando no momento e fazer a alteração. Tesouro Longo, IPCA 2050, está entregando IPCA e o cupom de 7,18. Observamos que os títulos públicos estão entregando aí em média 7% ao ano e basta a gente fazer a alteração para buscar esse mínimo de 7,18. Na Engie, o preço teto fica em R$ 33,62, 9,37% acima do preço teto. Já na rede Energia, buscando esses 7,18, preço teto R$ 8,04 e ainda assim possuímos uma excelente margem. Já na Engie 4, o preço teto para buscar o cupom fica em R$ 4,96 e na Energisa Mato Grosso, 7,18, preço teto R$ 33,43. O link dessa planilha está aqui na descrição, basta você fazer uma alteração no yield estimado. Aqui você lança o mínimo que você aceita receber. Vamos aqui fazer uma alteração bem interessante na rede 3. Vamos imaginar que você seja extremamente criterioso e queira receber no mínimo 8%. Então basta fazer essa alteração que ela te dará o preço teto para buscar esse mínimo e se você possui ou não margem de segurança para buscar o mínimo de 8, ainda assim possuímos uma margem bem interessante. É sempre bom conhecer as empresas que se encontram com rendimentos em aberto. Aqui possuímos 4 elétricas que ainda não tínhamos falado aqui no canal, rendimentos que foram anunciados recentemente. Trouxe esse resumo com data de pagamento, valor por ação, histórico de dividendos, preço teto. Um vídeo aí bem completo. E por esse motivo eu peço o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Isso me ajuda e muito a continuar trazendo conteúdos como esse, atualizando aí os investidores sobre os principais rendimentos em aberto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!